Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso. Recomeçar, essa é a palavra de ordem no Botafogo nesse momento. Não por uma escolha, mas é o que tem para hoje. O Botafogo é o único clube do Rio de Janeiro, e lembrando que o Vasco é do Rio de Janeiro. O Botafogo é o único clube do Rio de Janeiro que não está disputando absolutamente nada, além do Campeonato Brasileiro. Um choque de realidade, um choque de ordem, uma temporada que começou errada e não poderia terminar em título como a gente sonhou. O torcedor está aí para sonhar, o torcedor está aí para fazer o impossível, né? Ontem era um jogo para 3 mil pessoas e justificou-se como um jogo para 3 mil pessoas. Um Botafogo que não conseguiu fazer gols no Cienciano, uma equipe de quinta categoria do futebol peruano, e a gente não conseguiu fazer sequer dois gols numa equipe desse nível técnico. E a gente tem que repensar a temporada com muito cuidado, porque estamos diante de um campeonato brasileiro equilibradíssimo, e qualquer deslize, o Botafogo pode se aproximar demais da zona de rebaixamento. Assim como qualquer sequência positiva pode fazer com que o clube se aproxime novamente da área de Libertadores. A gente tem uma sequência agora que, claro, deixa o torcedor muito preocupado. Nós vamos enfrentar o terceiro colocado na segunda-feira, que é um adversário que a gente tem muita dificuldade para vencer, né? Principalmente jogando em casa. Vamos enfrentar o segundo colocado no fim de semana e vamos enfrentar o primeiro colocado na sequência. Então, vamos ter aí uma sequência complicadíssima contra os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Se for pensar com os olhos que a gente teve da partida de ontem, com a cabeça que a gente está hoje, a perspectiva ela é muito negativa, né? Mas no futebol, graças a Deus, nada como um dia após o outro, nada como uma partida depois da outra. E para os jogadores é importante se refazerem, para os jogadores é importante dar a volta por cima. Ontem o Danilo, que foi um dos piores em campo, vaiado justamente, deu uma entrevista muito sóbria, não criticou ninguém, não terceirizou culpa, falou que ele tá mal e tá mal pra caramba mesmo. O que a gente espera dos jogadores é pelo menos o bom senso, de entender que não estão performando nem perto daquilo que devem e que podem. E o Gabriel de Alba, que estava lá, que viu com os próprios olhos que a torcida do Botafogo é uma torcida que, apesar de o time não merecer, ela compra o barulho. Ontem tivemos mais de 22 mil pessoas. Ah, mas é devido à promoção. Mas tem que fazer promoção. Se o time está mal, quer que o torcedor vá ao estádio pagando R$100, R$80, é R$5 mesmo. É R$5 mesmo. Há momentos é que é importante o torcedor estar com o time. Agora, o time precisa também estar em sintonia com a torcida. Ontem, a gente viu alguns casos, né, que serão resolvidos nos próximos dias. Vocês não viram, por exemplo, o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues está aí com a venda praticamente encaminhada, não será mais jogador do Botafogo. Gabriel de Alba, com a ajuda do Marcelo Clauri, que é um dos sócios, né, do Gabriel de Alba, e que, claro, não está no Botafogo, mas vai ser, sim, a mão amiga ali para o Gabriel de Alba na gestão do Botafogo. O Botafogo conseguiu reduzir significativamente a dívida referente a próprio Santi Rodrigues e ao Thiago Almada com essa venda para o Columbus Crew. É importante reduzir dívida, é importante tudo isso, mas após vender Santiago Rodrigues e provavelmente vender Matheus Martins, né, que ele mesmo ontem confirmou que pode ser sua última partida com a camisa do Botafogo, o Botafogo, se antes já precisava, agora precisa ainda mais ir ao mercado e buscar reforços. Mas não é aquele reforço para completar time. Não vai ser o Lucas Monzon, não é o Paulinho, não é o Domingos Andrade. A gente precisa de reforço com qualidade superior aos jogadores que ali estão. Se não chegar um jogador para a ponta esquerda que seja o titular da posição, não faz sentido ir ao mercado. Não faz sentido ir ao mercado. A gente tem visto isso seguidas vezes. O setor ofensivo do Botafogo
vive uma situação alarmante. Alarmante. O Botafogo só é um dos ataques mais positivos entre os 5 times da Série A. Por quê? Porque não são apenas os atacantes que marcam gols. A gente vê os defensores marcando gols, a gente vê os laterais fazendo gols, a gente viu o Danilo fazendo muitos gols na primeira parte da temporada. Então, os centroavantes do Botafogo, eles são terríveis. Matheus Martins e Santi Rodrigues dão adeus. Mas o Arthur Cabral também precisa dar adeus. Eu falei ontem no pós-jogo, isso conversando com pessoas que são especialistas nessa área. O Arthur Cabral convive com uma lesão crônica, ele nunca vai melhorar. Ele nunca vai melhorar. O Botafogo perdeu uma grande oportunidade de se desfazer do jogador. E ele não vai conseguir nunca adquirir o tempo de bola necessário de um atacante de um clube como o Botafogo jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo precisar fazer 4 gols e depender dos seus atacantes, isso não vai acontecer, porque o Arthur Cabral não é um centroavante finalizador, não é um centroavante que tem tempo de bola, não é um centroavante que tem qualidade. Ele simplesmente ontem protagonizou, olha, um dos maiores vexames para um centroavante na história do Botafogo. Ele consegue ser pior do que Zarate, ele consegue ser pior que Escalada. Ontem a gente precisava do básico, do simples. Ele não consegue fazer o simples. Ele conseguiu perder um gol feito em que o Danilo Pereira, que já tinha feito o primeiro gol, tira do goleiro. É só empurrar pro gol, é só encostar na bola, ele consegue errar. Ele consegue capar a bola. Como ele já conseguiu em outras partidas do Botafogo no jogo contra o Fluminense. Esse é o Arthur Cabral. Ah, mas vai pegar uma bola de fora da área e vai chutar. Ah, ok, ele até faz isso com alguma qualidade. Mas não é sempre que ele vai ter esse espaço. Tanto que ele não tem mais feito gols. O Arthur Cabral simplesmente não marcou gol. Depois da Copa do Mundo ele não marcou gol. Não dá para o Botafogo ter no Arthur Cabral a sua esperança de gols para a temporada. Não tem como. O Arthur Cabral é um caso de sentar e rescisão amigável de contrato. É o famoso perdi. Aqui eu perdi. 90 e tantos milhões de reais. 15 milhões de euros nesse cara. Aí é para a diretoria realmente sentar e falar assim, nessa o Textor entubou para a temporada 2025-2026. Que São Textor abusou. Se ele tem atrapalhado o Botafogo com frequência, entrando com uma série de ações, inchando o judiciário. Pô, daqui a pouco podia, quando o Textor perder mais uma ação, cobrar dele. Pagar o novo concurso para o Poder Judiciário, porque ele incha tanto o Poder Judiciário que falta funcionário para ficar processando essas demandas inúteis que o John Textor faz só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Ele já viu que não vai adiantar nada. Gabriel de Alba esteve no Newton Santos, já está em reunião com tanta gente, já está falando com tanta gente. Já era, perdeu, cara. Perdeu, aceita a derrota que dói menos. Você foi muito vitorioso, mas agora está sendo uma persona não grata. O Botafogo já fechou as portas para John Textor. Daqui a pouco o torcedor, que também já está com as portas fechadas para ele, daqui a pouco não vai nem ser uma memória. Permita-se ser uma memória ao menos, cara. Enfim, o Gabriel de Alba em algum momento ele vai ter que encerrar tudo aquilo que nos faz lembrar do trabalho do Textor 25-26, que é tenebroso. É tenebroso, é apavorante. É apavorante. O certo é sentar com o Arthur Cabral. Graças a Deus não joga na segunda-feira. A expectativa de a gente fazer pelo menos, sei lá, algum gol. Né? Sentar com ele e tentar uma rescisão amigável. Nem que o Botafogo morra em algum dinheiro, porque ninguém vai querer. Talvez Série B, mas é muito difícil você negociar um atleta do jeito que está o Arthur Cabral hoje. Né? E o Botafogo com as vendas vai precisar de mais reforços. E que sejam reforços de qualidade. Né? Ontem nós falamos da possibilidade do Luiz Henrique. Acho que não precisa ser um Luiz Henrique, não. Mas precisa ser um jogador que venha para ser titular da ponta direita, da ponta esquerda, da centroavância. A gente está perdidinho. Até os jogadores que têm mais qualidade já estão se irritando. O caso do Montoro. O Montoro está se irritando, Alex Telles também. O Montoro claramente se irritando durante o jogo com a falta de qualidade dos atacantes. Ele faz o lançamento, ele dá o passo. Nada acontece. Então, ontem, Gabriel de Alba
viu, constatou que o Botafogo precisa muito de ajuda, dentro e fora de campo. Né? Eu não vou falar de arbitragem hoje, vou deixar para falar sobre isso no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, né? E nem vou comentar a confusão depois do jogo, porque, enfim, entendo os argumentos, acho até que mereciam umas bufetadinhas mesmo, mas a gente tem que ganhar dentro de campo. Mas toda vitória começa fora de campo. Mas isso quem resolve não são os jogadores, são os dirigentes. E esses dirigentes do Botafogo não conseguem entender isso. Nunca entenderam, não vão conseguir entender. Tomara que o Gabriel de Alba realmente possa fazer com que o Botafogo esteja entre os maiores, mas lembrando que ganhar uma partida começa batendo na portinha de dirigente de Conmebol e de CBF. Do contrário, vai ser roubado em Cusco, vai ser roubado no Newton Santos, vai ser roubado em tudo que é lugar. Tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras.